Olá, pessoal! Vamos dar início à terceira aula sobre o sistema tegumentar. Meu nome é Alexa, sou estudante do sexto período de odontologia da UFJF, campus Governador Valadares. Nessa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho das patologias associadas com o sistema tegumentar. A primeira delas é sobre o câncer de pele, que é uma doença bastante séria e que a gente tem que dar a devida importância para ela. Bom, o câncer de pele, ele está muito associado com a exposição aos raios ultravioletas, ou seja, exposição ao sol, exposição solar. E nós temos três tipos de câncer, né? Temos o carcinoma basocelular, que é aquele carcinoma que surge a partir de células da camada basal da epiderme e não tem a propriedade, né, de promover metástases. Temos os carcinomas de células pavimentosas, que surgem a partir da camada espinhosa da epiderme, e aí também tem a tendência de formação de metástases, mas isso ainda é variável. E temos os melanomas malignos, que são aqueles que surgem a partir dos melanócitos, e que têm alta tendência de gerar metástases. E aí nós temos uma característica chamada ABCDE, que são regras para a identificação dos sinais de perigo. Ou seja, quando a gente visualiza uma lesão que tem essas características, como assimetria, bordas irregulares, variação de cor em vários tons de preto, escuro, marrom, acinzentadas, o diâmetro maior que 6 milímetros, e a evolução ocorre por meio de mudanças, né, tanto no tamanho, cor ou forma, nós temos um sinal de alerta que a gente precisa ter para possíveis características de malignidade das lesões. E temos também os fatores de risco, como o tipo de pele, pessoas muito branquinhas, muito clarinhas, têm maior tendência, que dificilmente conseguem se bronzear, né, mas queimam com muita facilidade, tem tendência, pode ser um fator de risco. Exposição exacerbada ao sol, pessoas que moram em lugares com temperaturas muito elevadas, como aqui, Governador Valadares, por exemplo, ou que tem profissões, né, que são expostas ao ar livre, como, por exemplo, agricultores, né, são pessoas que trabalham em roça, em campo, são pessoas que têm muita tendência de ter, devido à grande exposição solar. Histórico familiar, que tem a ver com a hereditariedade. Idade, né, pessoas mais velhas têm maior tendência, os idosos, devido àqueles inúmeros fatos que eu mencionei na aula 2, né, do funcionamento, que as pessoas, à medida que a idade vai avançando, elas perdem um pouco as propriedades de defesa do sistema tegumentar, e isso é um fator. E o estado imunológico, se a pessoa estiver num estado imunológico comprometido, ela fica mais vulnerável, é mais favorável ao aparecimento de lesões com características de malignidade. Aqui é uma ilustração para vocês verem um nevo normal, que não tem características de malignidade, e um melanoma maligno, que tem todas aquelas características A, B, C, D, que eu falei com vocês. Então, podem ver que a borda está bem irregular, tem diferença de coloração, o diâmetro maior que 5 milímetros. Então, tem todas as características, né? Tem diferença no diâmetro. Então, todas as características típicas de uma lesão maligna. E segunda são as queimaduras, né? Aqui essa imagem é bem ilustrativa, porque ela explica direitinho que nós temos queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas atingem só a camada da epiderme. Não tem formação de bolhas, o paciente pode não sentir dor, né? Uma dor bem, assim, leve. Mas normalmente eles sentem uma dor bem baixa, bem moderada. E aí, ó, uma característica é o tipo de queimação solar, por exemplo. Já a queimadura de segundo grau, ela vai atingir a epiderme e a derme.
né? E aí, algumas funções da pele são perdidas. Aqui na queimadura de primeiro grau, nenhuma função da pele é perdida. Aqui já perde algumas funções. Pode ocorrer vermelhidão, formação de bolhas, edemas. O paciente sente um pouquinho mais de dor. Pode também ter a formação de cicatrizes. Já a queimadura de terceiro grau é aquela que atinge epiderme, derme e tela subcutânea. Então, atinge tecido adiposo, atinge vasos sanguíneos, nervos, terminações nervosas, né? Então, vai destruir mesmo essas camadas, e a maior parte das funções da pele é perdida. Existe um edema muito grande, né? Uma região fica dormente porque pode atingir as terminações nervosas, sensitivas, né? A regeneração ocorre muito lentamente, o paciente morre de dor, é muito dolorosa, e é bem grave se não cuidar. E nós temos vários efeitos sistêmicos que as queimaduras podem proporcionar, como, por exemplo, perda de água, plasma e proteínas plasmáticas, porque pode causar até mesmo choque. Infecções bacterianas, bactérias podem se instalar aqui, né, e se proliferar, redução da circulação sanguínea, diminuição da produção de urina e diminuição das respostas imunes do nosso corpo humano. Então, tem que tratar. Obrigada pela atenção e não perca o próximo módulo.